Peppa Pig, a porquinha mais famosa e adorada do mundo dos desenhos animados, é conhecida por milhões de crianças ao redor do mundo. Mas o que muitas pessoas talvez não saibam é que a Peppa nem sempre é o melhor exemplo de comportamento. Em várias ocasiões, ela demonstrou um lado bastante travesso e até mesmo maldoso. No episódio Projeto Escolar, Peppa chega em casa super animada, contando para sua família que precisa construir um castelo para um projeto da escola. Papai Pig, que é arquiteto de profissão, fica todo empolgado com a ideia e sugere que eles usem uma caixa de cereal para fazer as paredes do castelo e 2 copos para representar as torres. No entanto, em vez de reconhecer ou ao menos considerar a sugestão criativa do pai, a porquinha despreza completamente a ideia, dizendo que precisa de algo realmente bom. Se você prestar atenção, dá para ver como a expressão de Papai Pig muda rapidamente de entusiasmo para uma profunda decepção, enquanto ele percebe que sua filha não valoriza suas ideias. Pobre Papai Pig! Ele sempre tenta fazer o melhor para agradar seus filhos, mas Peppa parece não se importar muito com os sentimentos do pai. E, infelizmente, Papai Pig e George são frequentemente os principais alvos das maldades da protagonista da série. Mas, como veremos a seguir, eles não são os únicos que sofrem com suas atitudes egoístas e maldosas. Confira com a gente agora todas as 12 coisas terríveis feitas pela Peppa Pig ao longo da série. Uma das principais vítimas do comportamento questionável da porquinha é a sua melhor amiga, Suzy. Em um episódio que mostra bem isso, a porquinha liga para a amiga para contar que não sabe assobiar. Inicialmente, Peppa fica até satisfeita ao pensar que a ovelhinha também não sabe, mas tudo muda quando ela descobre que Suzy consegue assobiar perfeitamente, enquanto ela mesma não consegue. Peppa, em um ato de puro egoísmo e de inveja, fica tão irritada que desliga o telefone na cara de Suzy. Nesse momento, fica claro o quão mesquinha Peppa pode ser, pois ela simplesmente não consegue suportar a ideia de que sua amiga seja melhor em algo que ela não consegue fazer. Isso é o que eu chamo de ser egoísta. Agora, vamos falar de outro personagem que sofre bastante nas mãos da Peppa, seu irmão mais novo, George. Como o caçula da família, o porquinho quase sempre precisa ceder aos caprichos e ordens de sua irmã mais velha. O problema é que, às vezes, parece que a irmã mais velha se diverte em fazer o pobre garoto chorar, e isso fica evidente em vários episódios. Um desses momentos acontece no episódio Neve. Nele, os 2 irmãos saem para brincar na neve, e tudo parece estar indo bem, com os 2 correndo alegremente. Mas as coisas mudam rapidamente quando Peppa tropeça e cai de cara na neve. Como o bebê que é, George não consegue conter a risada, achando aquilo muito engraçado. No entanto, Peppa não gosta um pouco que riam dela e decide se vingar de seu irmãozinho. Ela faz uma bola de neve gigantesca, quase do tamanho do próprio George, e a arremessa contra ele, atingindo-o em cheio. Como esperado, o porquinho começa a chorar, assustado e machucado. Que atitude feia, Peppa! A vingança não é o caminho, especialmente quando se trata de seu irmãozinho que é apenas um bebê. Além de Suzy, outra amiga que já teve seus problemas com Peppa é Rebecca Coelho. Em um episódio específico, os irmãos mais novos das duas, George e Richard, estão brincando juntos em uma caixa de areia. Tudo parece estar indo bem, até que George, em um momento de pura travessura, destrói o castelinho de areia de Richard. O pequeno coelho não deixa por menos e decide retribuir a atitude, destruindo o castelinho de George. Isso resulta em um grande choro por parte dos dois. Em vez de ajudar a resolver a situação, Peppa decide que o culpado pela confusão é Richard e começa a discutir com Rebecca, colocando toda a responsabilidade no irmãozinho da coelha. Isso tudo, apesar de saber que foi George quem iniciou a confusão. A porquinha claramente demonstra uma tendência a proteger seu irmão, mesmo quando ele está errado, o que mostra um lado de injustiça e favoritismo da sua parte. Parece que Peppa faltou às aulas sobre justiça. Quem sabe, com o tempo, ela aprenda a ser mais justa e a reconhecer quando seu irmão está errado, em vez de sempre culpar os outros. E se você já assistiu a Peppa alguma vez na vida, comenta Peppa aqui embaixo para sabermos quem já conhece a porquinha rosa e suas maldades. Agora, voltamos ao alvo preferido das travessuras da Peppa, seu pai. Papai Pig frequentemente se torna o centro das piadas da filha, especialmente quando ela decide zombar de sua aparência, repetindo várias vezes que ele tem uma barriga muito grande. Embora isso seja verdade, ninguém gosta de ser lembrado de seus defeitos o tempo todo, ainda mais quando isso vem da própria filha. Um exemplo clássico dessa situação ocorre no episódio em que Vovô Pig constrói uma casa na árvore para seus netos. Peppa, em um momento de maldade,
curiosidade, decide que a senha para entrar na casinha será barrigão do papai. Ela faz questão de repetir isso várias vezes e até envolve os outros personagens na brincadeira, deixando o Papai Pig muito sem graça. Essa humilhação pública foi realmente desnecessária, Peppa. Parece que Peppa ainda tem muito a aprender sobre respeito e consideração pelos sentimentos dos outros. Falando na casa na árvore, ela também é cenário de outra travessura da Peppa, desta vez envolvendo não só George, mas também Richard, o irmãozinho de Rebecca. Tudo começa quando Peppa, George, Richard e suas amigas estão brincando juntos na casinha construída pelo vovô Pig. Mas, de repente, a porquinha decide que aquele será um espaço exclusivo para meninas. Então, sem a menor cerimônia, ela expulsa os dois garotos mais novos da casinha, deixando os dois meninos do lado de fora, enquanto as meninas continuam brincando e tomando chá. A Peppa com certeza precisa aprender a compartilhar. Agora, voltando a falar de Suzy, não podemos deixar de lembrar do episódio A Briga. Nesse episódio, as duas amigas estão brincando juntas na casa da família Pig, quando a ovelhinha, por sorte, vence Peppa 2 vezes seguidas em um jogo. A personagem, incapaz de aceitar a derrota, acusa Suzy de ter trapaceado. Essa acusação gera uma troca de olhares acusatórios entre as duas, e a situação piora quando elas continuam a discutir do lado de fora da casa, na frente de suas mães, que ficam surpresas com o comportamento das filhas. Para finalizar a situação, Mamãe Pig decide intervir e liga para a casa de Suzy, para que as duas peçam desculpas uma à outra. Peppa até se desculpa, mas faz questão de insinuar que Suzy realmente trapaceou, mostrando que sua aceitação da derrota não é sincera. A pequena ovelha, com toda razão, desliga o telefone na cara da Peppa. Tenho que admitir que dessa parte eu gostei. Essa foi, sem dúvida, uma das maiores demonstrações de egoísmo e falta de esportividade da Peppa. Ela precisa aprender que, às vezes, perder faz parte do jogo e que a amizade é mais importante do que ganhar. Outro episódio que revela o lado menos legal da Peppa é aquele em que George fica doente. Nesse dia, irmã mais velha revela sua verdadeira natureza malvada de várias maneiras. Primeiro, ela tenta convencer seus pais de que George não está realmente doente, especialmente depois de descobrir que ele não precisaria ir ao hospital. Depois, a porquinha insinua que talvez seu irmão caçula esteja fingindo, o que mostra sua falta de empatia e consideração pela condição do irmãozinho. Mais tarde, quando chega a noite, Peppa se irrita porque os espirros e a tosse de George são altos e ameaçam atrapalhar seu sono. Em vez de se preocupar com a saúde do irmão mais novo, ela só pensa em como isso a afeta, mostrando novamente seu lado egoísta. A porquinha chega ao ponto de pedir para George espirrar mais baixo, como se ele tivesse controle sobre isso. Quando percebe que isso é impossível, Peppa suspira em desaprovação, claramente mais preocupada com seu próprio bem-estar do que com o do porquinho caçula. Essa é mais uma prova de que Peppa precisa aprender a cuidar melhor de seu irmãozinho, em vez de pensar apenas em si mesma. Deixando um pouco de lado as maldades da Peppa, temos um pedido rápido. Se inscreve agora mesmo no canal. Assim, você não perde nossos próximos vídeos e fica por dentro de todas as novidades. Agora, vamos falar de outra vítima das palavras impiedosas da Peppa, o pobre Senhor Batata. No episódio Senhor Batata vem para a cidade, o personagem ensinando as crianças sobre saúde, falando sobre a importância de comer frutas e legumes. Mas Peppa, sempre pronta para fazer uma observação maliciosa, pergunta se isso inclui comer batatas, o que deixa o Senhor Batata sem palavras, já que ele próprio é um legume. Como se isso não fosse suficiente, as crianças começam a debater se o Senhor Batata é ou não um vegetal comum. Peppa, sem pensar duas vezes, afirma que ele não é um vegetal comum, o que pode até ser verdade, mas soou meio cruel e insensível. Afinal, ela basicamente deixou o Senhor Batata em uma situação embaraçosa, sem saber como responder. Parece que Peppa tem uma habilidade especial para colocar os outros em situações desconfortáveis, mesmo que isso signifique magoar os sentimentos de alguém. Outro momento que destaca o lado malvado da Peppa é aquele em que ela decide zombar de sua melhor amiga. Durante uma brincadeira, a porquinha imita Suzy, dizendo que a ovelhinha é tão barulhenta quanto ela. Esse comportamento mostra que Peppa tem uma necessidade constante de diminuir os outros para se sentir superior, o que definitivamente não é uma atitude amigável. Vamos combinar, Peppa? Isso não é o que esperamos de uma boa amiga. Zombar dos outros só para se sentir melhor não é algo que se deva fazer. E para finalizar, vamos voltar a falar sobre a humilhação constante que Papai Pig sofre nas mãos da Peppa. No mesmo episódio da Casa na Árvore, depois de todos comerem os biscoitos deliciosos feitos pela vovó Pig, Peppa decide encerrar a humilhação do dia, fazendo todos repetirem a senha barrigão do papai, mais uma vez, em alto e bom som,
Claro, todos riem, mas é importante notar que, se olharmos bem, quase todos ali têm a mesma forma redonda. Papai Pig não é o único com uma barriguinha, mas é o único que ouve piadas sobre isso o tempo todo, especialmente da sua própria filha, que parece adorar colocar o pai em situações terríveis. Dá para ver na expressão de Papai Pig que ele realmente não gostou dessa piada. É difícil não sentir pena dele, sendo alvo constante das brincadeiras cruéis de sua filha. Sinceramente, Papai Pig e Mamãe Pig precisam ensinar alguns bons modos a Peppa antes que seja tarde demais. Você não concorda? Gostou de ver esse lado nada fofo da Peppa? Então, curte e compartilha o vídeo com o máximo de pessoas. Valeu e até a próxima!